Olá, meu querido irmão e irmã em Cristo. Eu quero passar aqui para vocês uma informação sobre os próximos passos que estamos dando para os projetos da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, visando o crescimento espiritual dos membros que fazem parte desta família e também o crescimento da igreja dentro da comunidade onde estamos inseridos. Quero falar sobre um assunto que delineia os próximos passos que nós iremos dar. Mas antes, eu quero colocar aqui algumas questões para a nossa reflexão. Como você vê a igreja? Como um prédio? Como uma denominação? Uma instituição religiosa? Uma reunião de pessoas que buscam agradar a Deus? A igreja pode ser tudo isso, mas a verdadeira igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, conforme nos diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em Cristo, somos chamados raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser parte do povo de Deus é fazer parte de uma grandiosa obra que Deus está realizando no mundo. Cristo nos deixou com uma missão, um propósito, um chamado. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazer discípulos é o grande projeto de Deus. Evangelizar, batizar e levar as pessoas a adorar a Deus é nossa responsabilidade. Em Cristo, o Evangelho ultrapassou as barreiras das quatro paredes para chegar onde as pessoas estão. Jesus nos ensinou e mostrou um novo modo de nos relacionarmos com Deus, uns com os outros e com as pessoas. O modo de fazer discípulos de Jesus tinha como objetivo a comunidade em transformação por meio de relacionamentos autênticos de discipulado. Jesus alcançou as pessoas em suas comunidades, relacionando-se com elas e compartilhando experiências do dia a dia. Nossa missão é ajudar o perdido a encontrar Cristo e ser salvo, o membro a se tornar um discípulo e o discípulo a fazer novos discípulos. Temos um desafio pela frente e queremos que você esteja conosco nessa tarefa. Estamos trabalhando na criação e formação de grupos de discipulado e crescimento e desafiamos você a se juntar a nós nessa missão. Podemos definir o grupo de discipulado e crescimento como um grupo de pessoas que se reúnem regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores, da edificação e capacitação espiritual do discípulo e a multiplicação de novos discípulos. Durante 5 meses, estivemos estudando sobre a história do discipulado em nossa escola bíblica dominical. E estamos vendo no Evangelho de Marcos, nos cultos à noite, sobre a vida e ministério de Jesus. Entendemos que os grupos de discipulado e crescimento serão uma poderosa ferramenta para o cumprimento da grande comissão fundamentada no grande mandamento. Queremos incentivá-lo a fazer parte e estar no grupo de discipulado e crescimento para que desenvolva um relacionamento discipulador. Este relacionamento ele é feito de forma intencional. Isto é, eu procuro, eu me envolvo, eu me comprometo em ser um discípulo que faz novos discípulos. E este processo de discipulado envolve 4 fases: ganhar o perdido, ou seja, levá-lo a conhecer a Cristo; desenvolver o crente, isto é, levá-lo ao crescimento em Cristo; equipar o trabalhador,
levá-lo a estar perto de Cristo e multiplicar discípulos, isto é, ter uma vida centrada em Cristo. E o que nós buscamos com isso? Maturidade espiritual. Veja só essa exortação que está em Hebreus capítulo 5, versos 12 a 14. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Isso não é algo que se conquista no final de semana, apenas com a mensagem de domingo. É um processo, uma jornada. Envolve tempo, encontros e prática. Maturidade é fruto de uma comunhão constante com Deus, de relacionamentos saudáveis com outros irmãos e irmãs, e de um coração disposto a aprender e crescer. Cada passo nessa jornada requer disposição, tempo, organização e prática. Essa jornada irá nos levar à maturidade espiritual, à multiplicação de discípulos e a um discipulado intencional, que visa, sim, o crescimento geográfico, numérico e principalmente espiritual da Igreja de Cristo. Mas para alcançarmos este alvo, é que nós vamos iniciar os grupos de discipulado e crescimento. E queremos contar com a sua participação e compromisso da seguinte forma: primeiro, seja parte de um grupo de discipulado e crescimento. Pensando nisso, nós dividimos por região os grupos para facilitar a locomoção das pessoas que estão mais próximas e assim, é claro, poderem estar ali mais juntas. Seja um anfitrião, ou seja, nós precisamos de casas para as reuniões e gostaríamos de contar com a sua colaboração em abrir a porta de seu lar para receber o grupo de discipulado e crescimento. Participe dos encontros que visam o seu crescimento espiritual e fortalecimento na fé, assim como também a unidade e a comunhão com a igreja. E por fim, incentive outros a participar e convide pessoas para estarem juntas, família, amigos, vizinhos, colocando assim em prática o fazer discípulos. É preciso, é claro, destacar que o grupo de discipulado e crescimento não é uma reunião social, ou um encontro de amigos, ou mais um programa da igreja. O propósito é que todos os participantes sejam edificados, firmados e arraigados em sua fé em Cristo. Por isso, o ensino do Evangelho e seus desdobramentos para a vida é uma das funções principais. Qualquer estratégia que assumirmos para o desenvolvimento de uma igreja, ela deve estar focada no conhecimento de Jesus Cristo por intermédio da palavra e da sua prática nas nossas vidas. Por isso, um grupo de discipulado e crescimento só tem razão de ser quando está centrado em Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos juntos construir uma igreja forte e saudável para a glória de Deus.